Então, alunos, vamos fazer aqui a correção, resolução aí da atividade do nosso primeiro roteiro, tá bom? Então, estou aqui com ele, vocês podem pegar o de vocês ou fazer anotações aí no caderno. Aqui, ó, logo aqui abaixo, vocês vão observar quais são as atividades que devem ser feitas nesse roteiro. Então, nós temos aqui duas atividades. A primeira, você irá fazer a leitura do texto, e a segunda, você irá resolver as atividades, as perguntas, responder as perguntas de acordo com o texto. O nosso objeto de conhecimento que a gente vai estar trabalhando é água, tá? Então, vamos para o texto, que eu acredito que vocês já leram esse texto, tá? Então, eu vou fazer só uma breve explanação do que contém no texto. Lembrando que vocês podem fazer essa leitura fazendo anotações, marcando o que vocês acham de importante, de relevante, tá bom? Então, o texto aqui tem como título Água, né? E eu vou pegar o meu marcador aqui, ó. E aqui eu já começo a ver bem no início, ó, a água é importante para a manutenção da vida. Então, a água é importante para os seres vivos. Sem água não existe vida. Todos os seres vivos precisam da água no seu corpo para realizações de reações químicas, enfim, tá? Ela faz parte do corpo de todos os organismos, é importante nos transportes, nos transportes de substâncias, tá? Ela também, ó, realiza um solvente universal, tá? O que é esse solvente universal? Ela tem a capacidade de dissolver outras substâncias, tá? Outros compostos químicos. Eu já falei isso numa videoaula, tá? Então, ela é um solvente universal. A água é uma substância composta de quê? Por átomos de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Então, qual é a química da água? H2O. 2 átomos de hidrogênio, que vai ser representado pela letra H, e um átomo de oxigênio, que vai ser representado pela letra O. Então, quando vocês verem essa formulazinha aqui, vocês vão saber que estamos falando, que aquele texto, aquilo que vocês estão observando, está falando da água, tá? H2O. E a água, ela se liga, né? Faz ligações por meios do que? Covalentes, tá? Ligações covalentes. Mais à frente a gente vai estudar isso, vai ver isso mais profundamente, tá? E as moléculas, elas são o quê? Polar, tá? Em virtude da presença do ângulo que elas formam. E qual a quantidade de água no nosso planeta? Ó, o nosso planeta ele é famoso, né? Conhecido por planeta água. Possui bastante água comparado a outros planetas. Então, cerca de 70% da superfície do planeta é formado de água. Da superfície do nosso planeta é água. Onde 97,5 compõe de água salgada, ok? E 68 são de água doce, que são as geleiras, calotas polares no estado sólido, certo? E apenas 0,77% são águas doces, aquelas que a gente pode estar usando aí para o nosso consumo, ok? E qual a importância da água para o nosso corpo, né? Olha só, como eu já falei anteriormente aqui no início do texto, a água é importante para todos os seres vivos. Nós somos seres vivos. Então, a água é importante sim para o nosso corpo, para a manutenção do nosso corpo. Então, o nosso corpo adulto, um adulto, cerca de 60% do corpo é de água, da massa do nosso corpo é formado de água. Ele é importante para o nosso metabolismo, para a realização de transportes químicos, realizações de transportação de substância dentro do nosso organismo, no plasma sanguíneo, enfim, tá? Então, todas as reações químicas que acontecem dentro do nosso organismo, dentro do nosso corpo, requer a água, tá bom? Então, essa parte aqui do texto, eu acredito que já dá para a gente responder algumas questões, tá? Então, vamos lá. Qualquer coisa, a gente volta no texto. Então, a primeira pergunta diz o seguinte: a água
é uma substância extremamente importante para a manutenção do ferro, da vida, do metal ou da lua? Obviamente, ninguém falou sobre ferro, sobre metal, sobre lua. Então, a água ela é importante para a vida no geral. Todos os seres vivos requerem água. De acordo com o texto, a água é considerada o quê? Um solvente universal, um solvente triversal, um solvente biversal ou um solvente monoversal? A água é um solvente universal, tá? Qual tipo de ligação química a água realiza? A gente viu lá, né, no texto que ela realiza ligações o quê? Ligações covalentes. A água é uma molécula polar, apolar, bipolar ou tripolar? A água, logo lá no texto onde fala da composição química da água, né, da molécula da água, na verdade, a gente fala que ela é uma ligação que as moléculas são polares, né? Ela realiza ligações covalentes e são moléculas polares. Estima-se que uma pessoa adulta, ó, já no final do texto, ela possui cerca de 60% do seu corpo, da massa do seu corpo, composta de quê? De água, né? Isso, então, letra C. Ok? Essa aqui foi as respostas da atividade, da primeira atividade do roteiro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato com um dos professores aí da área de ciências da natureza, ok? Até a próxima!